hoje eu vou explicar nesse vídeo o que é capital de giro, para que ele serve, o que é fluxo de caixa e para que esse fluxo de caixa serve. Então, fica comigo aqui, porque durante esse vídeo eu vou dar algumas dicas de como que você pode deixar de fazer a sua empresa sangrar, principalmente no momento como crise, que nós estamos vivendo agora. E tem uma dica que eu vou dar aqui nesse vídeo, que ela é uma dica muito polêmica. Ela não é ilegal, mas é muito polêmica, mas que ela pode te tirar do buraco. Então fica comigo aqui, que eu vou tentar te ajudar. Pessoal, mais uma vez eu estou aqui gravando um vídeo para vocês. O nosso objetivo é ajudar você, empresário, a direcionar sua empresa no caminho certo. Se você está no começo dessa caminhada, se você está querendo empreender, esse é o lugar onde nós vamos te dar dicas de como que você pode se dar muito bem no seu empresariado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve dois tipos de empresários. O primeiro tipo de empresário é aquele empresário que quer que a sua empresa dê certo. Mas pera um pouco, não tem nada de errado com isso. É claro, não tem nenhum empresário que fala assim, ó, eu quero que a minha empresa dê errado. Mas o segundo tipo de empresário é aquele que quer que a sua empresa dê certo e ele faz a sua empresa dar certo. Então, vamos nos concentrar nesse segundo? Vamos deixar de ser o primeiro? Nós não queremos que a nossa empresa dê certo, a gente quer e faz que a nossa empresa dê certo. Por isso nós vamos falar sobre um assunto hoje muito importantíssimo na vida dos empresários, que é a respeito de capital de giro e fluxo de caixa. O que muitos empresários eles não param para pensar é que é o seguinte: muita gente não entende que capital de giro é uma coisa e fluxo de caixa é outra completamente diferente. São coisas diferentes, porém são coisas que trabalham interligadas. E basta você, empresário, entender como é que funciona essa metodologia. Inicialmente, o que a gente tem que entender a respeito de capital de giro é que grande maioria das empresas trabalham sem capital de giro, ou seja, não tem capital de giro para fazer a sua empresa rodar. Quando é que começa a intenção de um capital de giro? É lá na abertura da sua empresa na junta comercial aí do seu estado. Vamos colocar o seguinte, por exemplo, capital de giro. Ele tem a ver muito com o capital social da sua empresa. Quando você faz a constituição da sua empresa, você tem que ir lá e fazer um investimento num capital social na sua empresa. Esse capital social, vamos colocar que você está ali começando a sua empresa e você faz um investimento de 100 mil reais. Na maioria dos casos, esse 100 mil reais ele é um dinheiro que existe. Você faz a integralização desse capital, você investe esse dinheiro numa conta bancária ou numa conta caixa, geralmente até que a abertura da conta seja feita na empresa. O que na maioria dos casos acontece? Que às vezes o capital social de algumas empresas, ele é um capital fictício. Algumas empresas elas começam com esse capital social, simplesmente informam ele lá na junta comercial, mas esse dinheiro não existe. E aí então, esses proprietários de empresa, eles contam apenas com o fluxo de caixa existente para que ele possa um dia conseguir fazer um capital de giro. Então já começou errado por aí. A ideia é que se você tem um negócio, você deve montar um capital de giro, ter um capital de giro para fazer com que a sua empresa ela ande ainda mais. Agora vamos lá. O que é capital de giro? Capital de giro é uma reserva de dinheiro que você tem para que você possa pagar as despesas por um determinado período da sua empresa, mesmo que você não tenha fluxo de caixa disponível para isso. Mas infelizmente, como eu mencionei no início, grande maioria das empresas trabalham sem capital de giro. Primeiro, por falta de programação. Segundo, por falta de ter esse capital de giro, não tem de onde tirar esse capital de giro, e aí automaticamente essas empresas elas trabalham assim no escuro por não ter capital de giro. Então, para que você utiliza esse capital de giro? Geralmente para pagar as despesas mensais da sua empresa.
Vamos colocar aí como salário, telefone, internet e assim sucessivamente. São aquelas despesas que você consegue pagar. Já o fluxo de caixa, como que nós podemos concluir a diferença dele para o capital de giro? Fluxo de caixa é aquilo que você tem na sua empresa referente ao faturamento do mês anterior. Então, fluxo de caixa, o que pode acontecer com ele? Você pode ter um fluxo de caixa, vamos citar um exemplo numa empresa. Você tem aqui janeiro, fevereiro, março e abril. Você tem aqui um fluxo de caixa no primeiro mês negativo em R$10.000. No segundo mês, negativo em R$10.000. Em abril, de novo, negativo em R$10.000. O que significa isso? Que aquilo que a sua empresa faturou não foi suficiente para pagar todas as despesas da sua empresa. Aí o que acontece? Da onde você tira esse dinheiro? Você vai lá e tira esse dinheiro do seu capital de giro para que você possa então cobrir o seu fluxo de caixa. Então, conseguem observar? Em determinado mês, pode acontecer, por exemplo, aqui no mês de abril, digamos que você fez, então, um fluxo de caixa positivo no valor de 50 mil. O que você faz com esse dinheiro? Você vai lá e repõe o valor do seu capital de giro. Então, é assim que uma empresa ela deve funcionar. Então, o que acontece? Capital de giro, você pode ter ele negativo? Não, porque isso te prejudica. Agora, você pode ter um fluxo de caixa negativo, mesmo que você não queira? Pode. Uma empresa ela pode acontecer de ter um fluxo de caixa negativo. E isso acontece por inúmeros motivos. Um dos motivos que acontece, vamos colocar aí, no caso do comércio, o fluxo de caixa ele pode estar baixo porque as vendas caíram. Numa época de crise como essa agora, onde os comércios foram todos fechados, a crise fez com que o fluxo de caixa das empresas fosse um fluxo de caixa baixo. É isso que você quer para sua empresa? Não, mas porém você teve essa situação. No caso das empresas prestadoras de serviço, que normalmente as empresas que prestam serviço, grande maioria delas tem lá um serviço recorrente, clientes recorrentes que estão ali pagando uma mensalidade ou um valor que é fixo todo mês. Mas no caso das empresas de serviço, há uma diminuição do fluxo de caixa devido à inadimplência, pelo fato de os prestadores de serviço terem inadimplência, o seu fluxo de caixa, então, ele baixa. No caso da indústria, o que acontece no caso da indústria? A indústria, além da inadimplência, a falta de pedidos. Você precisa ali fornecer peças que você fabrica ali na sua indústria, ou algum tipo de matéria-prima que automaticamente você tem o seu fluxo de caixa baixo. Observaram? Então nós vamos colocar aqui agora algumas situações que vão ajudar você a entender como que você pode melhorar a situação da sua empresa por ter um capital de giro e, quem sabe, até melhorar o fluxo de caixa da sua empresa. Então vamos colocar aqui, digamos que a sua empresa fature R$3.000, a sua empresa fatura 30, 300 mil, ou 3 milhões, ou mais. Então você vai fazer com base nesses valores que eu vou colocar aqui, simplesmente tentando adaptar isso para sua empresa, tá? Então vamos usar aqui a base de 30 mil. Vamos dizer que uma empresa ela precise fazer compra de produtos para revenda, tá? E o poder de compra dessa empresa é um poder de compra nesse valor de 30 mil. Vamos dizer que você adapta isso aqui para sua empresa. No caso, você pode colocar 3 mil, 300 mil ou 3 milhões, tá? Então você tem aqui um poder de compra de 30 mil reais. Só que aí, o que você faz para fazer a compra desse produto? Para que você possa revender esse produto? Você vai lá e diz assim para o seu fornecedor, olha, eu preciso de um prazo. Geralmente esse fornecedor ele vai te dar um prazo de 7 ou vamos colocar aqui de 10 dias. Só que quando chega uma certa ocasião, você percebe que esse prazo aqui nem sempre ele é suficiente para que você possa pagar o seu fornecedor para que você possa comprar mais mercadoria para o seu negócio. Você descobre que talvez você precisa de 15 ou 20 dias para que você possa diluir essa mercadoria aqui. Então é aí que começa o seu problema. Por quê? Você já começou a sua empresa sem o capital de giro. E aí automaticamente você não tem dinheiro para pagar o seu fornecedor. Então o que você deveria fazer nesse sentido? Agora vamos lá, eu vou dar uma das dicas para vocês, tá? A primeira dica é a seguinte:
Se você não tem dinheiro para pagar o seu fornecedor à vista, você pode comprar com ele a prazo, mas você vai tentar fazer uma redução do seu custo, uma redução das suas despesas, para que possa te sobrar aqui, nesse caso, uma média de R$ 3.000, tá? Eu falo sobrar como uma forma hipotética, porque a gente sabe que se você está passando uma situação como essa, você sabe que não vai sobrar, mas você tem que fazer esse dinheiro ficar no seu capital de giro. Você tem que segurar esse dinheiro aqui. Você vai fazer isso daqui por aproximadamente 6 meses. Se você fizer isso aqui por 6 meses, o que vai acontecer? Em 6 meses você vai ter dinheiro para pagar o seu fornecedor à vista. Se você pagar o seu fornecedor à vista, o que você vai poder pleitear? Você vai poder chegar para o seu fornecedor e pedir para ele ali um desconto. Porque o que aconteceu aqui? Você acabou perdendo dinheiro aqui porque você já pediu a prazo. Então você não tem margem para você chegar no seu fornecedor e falar para ele, olha, me dá um desconto. Agora, se você conseguir segurar isso daqui, você já tem margem para chegar para o seu fornecedor e falar para ele que você quer ali um desconto daquela mercadoria. E logo depois, o que normalmente acontece? Você foi lá, comprou do seu fornecedor a prazo, você precisa de um prazo de mais de 7 a 10 dias para pagar, 15 ou 20 talvez, e aí você não tem dinheiro para pagar o seu fornecedor. Além disso, você utilizou na sua empresa cartão de débito e crédito. Para que você consiga pagar o seu fornecedor e mais algumas despesas, o que você faz? Você vai lá e pede uma antecipação dos cartões de débito e crédito. Quando você pede essa antecipação, você vai pagar uma porcentagem de uma taxa em cima disso. Mais uma vez, você perdeu dinheiro aqui e você perdeu dinheiro aqui. E mais uma vez, você não tem prazo suficiente para pagar o seu fornecedor. Então agora vamos lá, começa as dicas que eu vou te dar aqui para que você possa tentar superar esse negócio. Eu não estou dizendo para você que esse problema vai sumir de uma hora para outra. Mas se você seguir essa dica que eu estou te dando, pode ter certeza que você vai começar a colocar os seus negócios nos eixos e você vai conseguir fazer a sua empresa ser levada adiante. Um dos pontos que eu quero colocar aqui para você quando você trata dessa questão de economia, de 6 meses de corte de gastos, significa que você está fazendo um esforço para alimentar o seu capital de giro. Alimentando o seu capital de giro, você vai fazer o seu fluxo de caixa respirar um pouco mais. Mesmo que naquele determinado mês o fluxo de caixa esteja baixo. Por quê? Porque você já tem uma coisa que o seu fluxo de caixa pode contar, que é o seu capital de giro. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Você vai tentar diminuir o seu custo e, em contrapartida, você vai tentar diminuir a sua despesa. Bem, mas como é que eu diminuo o meu custo? Como é que eu diminuo a minha despesa? Você vai tentar analisar coisas que você pode cortar na sua empresa, mesmo que por um período de tempo curto, que é de 6 meses. Eu não estou pedindo para você pegar e fazer um corte na sua empresa durante 5 anos. Não. Eu estou simplesmente falando para você que durante 6 meses você pode tentar fazer uma economia para você poder respirar lá na frente. Então essa é a vida do empresário. A gente sangra agora, sofre agora, para tentar resolver a nossa situação no futuro próximo, ok? Mas aí, o que acontece? Quando você conseguir respirar depois desses 6 meses, você vai chegar para o seu fornecedor e vai falar o seguinte para ele: eu vou pagar à vista para você e eu quero um desconto nesse valor. Depois disso, você vai chegar para o seu cliente e vai dizer o seguinte: olha, para aqueles clientes que pagarem em dinheiro, eu vou estar dando um desconto. Então nota, você conseguiu um desconto aqui e você está conseguindo fazer o seu fluxo de caixa respirar aqui. Ou seja, você está conseguindo um desconto lá, está conseguindo receber o seu dinheiro à vista, mesmo que não seja todo ele, grande parte dele. E o Código de Defesa do Consumidor permite que você faça isso. Se o cliente pagar em dinheiro, você pode dar um desconto para ele, ok? Ou se ele pagar no cartão de débito, também você pode dar um desconto. Mas a ideia é que você tenha os seus recebíveis o quanto antes. Se você tiver os seus recebíveis antes, o que vai acontecer? Você vai deixar o seu fluxo de caixa saudável e vai conseguir alimentar o seu capital de giro. Segura aí que eu tenho muito mais dicas para passar para vocês nesse sentido, ok? Então pronto, você já conseguiu negociar com o seu fornecedor para que ele pudesse pagar
isso à vista. Depois que você chegou para o seu cliente e ofereceu um desconto para ele se ele pagar à vista, você vai analisar que a sua empresa ela vai começar a girar de uma forma melhor. Mesmo que ela não esteja 100% a situação financeira dela resolvida, você vai perceber que a situação vai ser muito diferente de lá para cá. Uma outra sugestão que você pode fazer também é o seguinte: se você de repente analisar, que é o que muito empreendedor não faz, quanto tempo eu gasto para diluir essa mercadoria aqui? Independentemente do meu fluxo de caixa estar alto ou baixo, ou ele está mediano. Você tem que fazer esse cálculo, porque de repente, o que você pode fazer? Ao invés de pagar o seu fornecedor à vista, você pode sugerir para ele também um prazo maior. Olha aí essa dica que interessante. Você pode chegar para o seu fornecedor e ver com ele a possibilidade de você ter um prazo maior. Quando a gente coloca o nosso prazo de pagamento por um período um pouco maior, nós estamos deixando o fluxo de caixa da empresa de uma forma mais suave. Você está aliviando o seu fluxo de caixa porque está sobrando, entre aspas, tá? Dinheiro ali. Então, você vai ter dinheiro para trabalhar naquele período de tempo, tá bom, pessoal? Então, fica aí essa dica. Agora, quanto à questão de você aliviar o seu fluxo de caixa, algumas pessoas talvez digam, não, mas peraí, eu tenho uma solução muito fácil para tudo isso. Que solução é essa? Eu vou lá e vou correr atrás de um empréstimo. Mas será que essa é a melhor solução para você no momento que você está? Eu garanto para você que não. E eu vou explicar para você por quê, tá? Quando se trata de você solicitar um empréstimo para você tentar deixar o seu capital de giro de uma forma mais suave, o que normalmente você faz? Você vai lá, você pegou 100 mil reais emprestado. 100 mil reais. Aí você pega esses 100 mil reais e vai lá e quita as suas despesas, paga todas as suas contas, alimenta lá o seu fluxo de caixa. Então você pega e faz tudo isso na sua empresa, pronto. Aí você faz o seguinte, ó. Agora eu posso respirar. Agora eu posso respirar porque eu peguei esse empréstimo. Mas você pode respirar mesmo? Não. Porque você simplesmente pegou o seu problema e transferiu ele de lugar. Você tinha dívidas aqui de despesa, fluxo de caixa, talvez mercadoria para revenda. Você tinha tudo isso, mas você simplesmente pegou e trocou de lugar. Por quê? Isso daqui continua, você vai ter um débito para você pagar mês a mês. E logo depois, esse débito aqui que você tem para você pagar ele mês a mês, ele vai entrar em conflito com essas coisas aqui de novo. Por quê? Isso daqui são recorrentes, despesa, você sempre tem. Fluxo de caixa alto e baixo, pode acontecer. Mercadoria para revenda é uma coisa que você sempre vai ter. Funcionário e assim por diante. Então você trocou de lugar. Então, Odair, você me aconselha a pegar um empréstimo para minha empresa? A resposta a essa pergunta é não, mas depende da sua situação. Vamos colocar o seguinte? Quando é que eu aconselho você a pegar um empréstimo no banco para que você possa salvar o capital de giro da sua empresa? Sabe quando que é? É o seguinte, desde que você entenda que você não pode pegar esse dinheiro aqui para pagar despesas, aí maravilha, eu entendo que você pode pegar um empréstimo. Mas o que você está querendo dizer com isso daí? Estou querendo dizer para você que se você pega um empréstimo no banco, esse dinheiro vem limpinho na sua mão. O que você tem que fazer com ele? Você tem que pegar esse dinheiro aqui e transformar ele em... Você tem que dobrar esse dinheiro. Se você não conseguir, se você dobrar esse dinheiro, quem sabe também a possibilidade de você triplicar esse dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que dinheiro chama dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Eu não quero que você pegue esse valor aqui para pagar despesa, porque depois sumiu e você ficou com uma bola de neve na sua mão. Eu quero que você faça o seguinte, você duplicou isso daqui. Você duplicou esse valor. Ou quem sabe, se você for um empresário que você pensa para frente, você triplicou esse valor. O que você vai fazer? Você vai alimentar o seu fluxo de caixa, você vai alimentar o seu capital de giro e automaticamente você vai ter dinheiro para pagar suas despesas, vai ter dinheiro para comprar suas mercadorias e vai ter um respiro no seu capital de giro para você continuar pagando. Então, entende que faz toda a diferença? Se eu usar o dinheiro de um empréstimo simplesmente para pegar e pagar despesas, amanhã ou depois isso volta para mim de novo. E eu vou ficar numa situação presa. E agora? Além disso, além das minhas despesas, de tudo que eu tenho para pagar, eu ainda tenho um empréstimo para pagar. Agora, se você usar o dinheiro para fazer dinheiro, meu amigo, aí a situação já é totalmente diferente. Daí, mas o que eu posso fazer na minha empresa para mim fazer dinheiro virar dinheiro? O que eu consigo fazer para pegar 100 mil reais e fazer ele virar 300? O que eu consigo fazer 100 mil reais para ele virar 200? Significa que se você fizer isso,
A situação da sua empresa ela pode ser a seguinte, vamos lá. Digamos que você pegue um valor de 100 mil reais e invista, por exemplo, numa campanha de marketing. Digamos que, por exemplo, você usa esse dinheiro para você, de repente, comprar produtos abaixo do custo e você vai conseguir fazer com que esse produto ele venda mais do que o normal. Digamos que você usa esse valor, ou seja, você está usando dinheiro para fazer dinheiro. Você não pode pegar dinheiro simplesmente para pagar aquilo que você deve. Isso não faz nenhum sentido. Por quê? Depois você vai estar enforcado de novo. Às vezes o empresário ele pensa que se eu ficar livre das dívidas, tudo vai ser melhor. Calma, mas às vezes é muito mais fácil você falar para o seu fornecedor, você falar para os seus credores, ó, segura aí, deixa eles gritarem e você conseguir levantar montante para pagá-los, do que simplesmente você fazer isso de uma forma completamente errada, tá bom? Lembra que eu falei para vocês no começo desse vídeo que eu ia dar algumas dicas, que eu falei que ia ser uma dica polêmica? Pois é, agora a hora chegou. Outra forma que você pode fazer de você resolver a situação do seu fluxo de caixa ou do seu capital de giro, às vezes é a venda de um ativo. Essa é uma delas, tá? Venda de um ativo. Você tem lá um veículo, você tem um caminhão, você tem lá um terreno que está no nome da sua empresa, alguma coisa parecida. Você vai lá de novo e vende esse ativo para que você possa equilibrar a sua empresa. Você pode fazer isso? Pode. Mas, de novo, você não pode vender um ativo só para pagar despesas. É muito melhor você pegar, levantar dinheiro com esse ativo, fazer esse ativo te levantar um dinheiro para que você consiga respirar. É óbvio, se aquele ativo ele supre as suas despesas e ainda te sobra um dinheiro para capital de giro, aí tudo bem. Mas lembre-se que mesmo assim você tem que fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro. Essa que é a ideia principal que a gente está colocando aqui, tá bom? Outra dica, que agora é essa dica polêmica que eu vou dar para vocês, que talvez algumas pessoas até discordem de mim, e eu tenho que tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui, é a seguinte: impostos. A primeira coisa que o empresário ele faz quando ele está passando por uma situação financeira difícil é deixar de pagar imposto. Tá certo? Não, não tá certo. Mas talvez seja uma saída. Eu aconselho você a deixar de pagar impostos? Bom, primeiramente você tem que entender por que eu falei que é polêmico e não é ilegal. Hoje você deixar de pagar imposto ainda não é crime. Você, de fato, vai ter que prestar contas depois por aquilo que você está devendo para determinado órgão. O único crime que você comete quando você deixa de pagar um imposto é quando você faz apropriação em débito. Ou seja, digamos que você tenha lá o seu INSS, que você, na verdade, a parte do funcionário, que você deveria ter repassado ele para o INSS, você não repassou, aí sim você está cometendo um crime. Então, muito cuidado com isso. Então, quando você for deixar de pagar um imposto, você tem que analisar. E outra, eu não aconselho você a deixar de pagar um imposto. Mas se você for fazer isso, o que você vai fazer? Você vai fazer dinheiro virar dinheiro. Se, por exemplo, por que eu estou comentando isso com vocês e eu disse que é polêmico? Determinado cliente me pediu esse conselho. Odair, eu tenho um imposto aqui, eu estou numa situação financeira difícil, o meu capital de giro está baixo, minha situação financeira está difícil. Eu tenho um imposto aqui para mim que está muito pesado, 10 mil reais. Eu queria ficar apenas 12 meses sem pagar esse imposto. O que você acha? Eu falei, arriscada, é uma manobra arriscada. Vamos lá. Primeiro, o que você pretende fazer? Aí foi que ele colocou para mim. Ele falou, olha, o que eu estou pretendendo fazer é o seguinte. Aqui na minha empresa, eu trabalho com determinados tipos de produtos. Esses produtos aqui é o que mantém a minha empresa. Só que eu estou com um problema de fluxo de caixa. Eu estou vendo a possibilidade com o meu distribuidor de eu colocar um novo produto aqui na minha empresa. E para isso eu preciso de 120 mil reais. Se eu conseguir investir esse valor aqui de 120 mil reais a longo prazo, em 12 meses, eu vou conseguir salvar a minha empresa, vou conseguir ter capital de giro, vou conseguir fazer tudo isso e ainda vou conseguir pagar um imposto. Olha a atitude desse empresário. Foi uma atitude polêmica porque é muito arriscado. O governo é o nosso pior sócio. Se você corre esse risco aqui de deixar de pagar o governo, que é um sócio que ele não brinca em serviço quando ele tem que te cobrar, significa que você tem que ter uma preocupação enorme com isso. Por que eu quero dizer isso? Porque se você não paga isso aqui, você pode ter até bens da sua empresa penhorado. Então você tem que colocar a mão na consciência e entender o seguinte, peraí, eu estou deixando de pagar imposto por quê? Para pagar dívida?
Não, tá errado. Eu estou deixando de pagar esse imposto aqui durante um curto período de tempo. Eu vou repetir, um curto período de tempo. 12 meses não deu nem tempo desse imposto aqui ir para a dívida ativa, que você não pode correr esse risco, porque senão amanhã depois aparece um oficial de justiça na sua empresa para penhorar aquilo que você tem. Olha o risco que você corre. Então assim, polêmico. Quer deixar de pagar imposto? Você até pode, tá? Não aconselho, mas você até pode. Mas se você for fazer isso, lembre-se, todo o dinheiro que você vai colocar na sua empresa ou que você vai deixar de pagar alguma coisa, você tem que fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro. E foi isso que aconteceu. Esse empresário aqui cumpriu com a palavra dele. Depois de determinado tempo, ele foi lá, resolveu a situação da empresa dele, ele foi lá e fez o quê? Fez um parcelamento dessa dívida amigavelmente com aquele órgão público e ele conseguiu equilibrar a sua empresa. Então, viu aí como você tem a possibilidade de equilibrar o seu fluxo de caixa? É arriscado, mas você pode correr o risco. Agora, nessa questão, você pode vender um bem de ativo? É um risco também, porque você pode correr o risco de ficar sem aquele bem. Mas também, se você agir da forma correta, fizer aquilo virar dinheiro, analise. Antes de tomar a decisão, analise. O que eu posso fazer? Se eu tivesse um valor na minha mão agora, o que eu faria para melhorar o andamento ou o fluxo de caixa da minha empresa? Tá bom, pessoal? O que vocês devem entender é o seguinte: por quanto tempo eu preciso colocar capital de giro na minha empresa? O capital de giro ele tem que ser suficiente para pagar despesas de quanto tempo, mais ou menos? Eu aconselho o mínimo 6 meses. Você tem que ter um dinheiro disponível na sua empresa para que você possa pagar as despesas de pelo menos 6 meses. Independentemente se o fluxo de caixa subir, descer, não tem problema, mas você tem uma reserva para que você possa manter a sua empresa, tá? No início desse vídeo eu citei assim, né, que existem pessoas que querem que a sua empresa dê certo e tem aqueles que fazem a sua empresa dar certo. Aqueles que querem vão falar assim: ah, mas isso aí é muito difícil. É simplesmente uma pessoa que quer um montante de dinheiro na sua mão para ela resolver a vida dela. E eu vou afirmar para você, só um montante de dinheiro na sua mão não resolve. Se a sua empresa não tiver uma rotina, se a sua empresa não tiver um círculo, pode ter certeza que você vai voltar para a estaca zero de novo, que aquele dinheiro vai sumir, você não investiu, você não vai ter capital de giro, seu fluxo de caixa vai estar baixo e você vai estar na estaca zero de novo. Por quê? Você não vai ter dinheiro para pagar a despesa, você não vai ter dinheiro para comprar material, para revenda, você não vai ter dinheiro para nada. Então, fica aí essa dica que eu quero colocar para você, tá bom? Quando a gente fala de capital de giro, a gente tem que entender que envolve esforço. Por quê? Porque você está se esforçando para ter uma reserva de dinheiro à sua disposição e à disposição da sua empresa. Então exige esforço. Que esforço é esse? Às vezes esse esforço ele exige poupar, esse esforço talvez exija vender um bem do seu ativo, talvez esse esforço exija cortar gastos, mandar algum funcionário embora, trabalhar um pouco mais. Então são inúmeras situações que você pode fazer para que você possa assim colocar o seu capital de giro, o seu fluxo de caixa em ordem. Uma coisa que eu quero colocar aqui para vocês, que é uma coisa bem delicada, pessoal, é o seguinte: você não pode cair. Eu chamo isso aqui são nuvens, tá? Eu não sou muito bom de desenho. São nuvens. Você não pode cair numa zona de conforto. Cair numa zona de conforto significa como muitos empresários fazem. Eles encostam a barriga no balcão, eu chamo isso de síndrome, e ele fica ali esperando os negócios darem certo. E dizem assim: o movimento tá fraco, o movimento tá ruim, a situação tá difícil. Não, o empresário que não tá na zona de conforto, o que ele faz? Esse empresário é aquele tipo de empresário: peraí, o negócio tá fraco, as coisas estão muito devagar. O que eu preciso fazer para melhorar o meu negócio? O que eu preciso fazer para o meu negócio voltar à ativa de novo? O que eu preciso fazer para as vendas melhorarem? É aquele empresário que tira o paletó, tira a barriga do balcão e vai para cima. É isso que a gente tem que fazer. Então, lembra daquela dica que eu te dei? Às vezes o seu produto não está numa época boa. Então o que você faz? Você vai lá e vê a possibilidade de acoplar mais algum produto. Mas às vezes você não tem dinheiro. Então você tem que conseguir uma forma que não prejudique a sua empresa, para que você consiga um valor, para que você possa então salvar a tua empresa. Tá bom? Uma próxima dica que a gente tem que dar aqui, além dessas que a gente passou, é o seguinte: para você controlar também o seu fluxo de caixa e deixar o seu capital de giro saudável ou vice-versa, você deve fazer
ter um registro financeiro de todas as contas da sua empresa. Muitos empresários, eu descobri ao longo desse tempo, que eles não trabalham com registros financeiros. Eles simplesmente contam com a sorte do que vai entrar, do que vai sair e o que sobrar é dele. Registro financeiro, olha, eu fui ali e gastei dinheiro com uma Xerox, 10 centavos. Registro financeiro. Se você fizer isso, você vai saber dividir o que são despesas recorrentes e o que são despesas fixas. O que são despesas fixas? É aquilo que todo mês você tem. Independentemente da sua empresa tá parada, você vai ter aquelas despesas. Despesas recorrentes é uma coisa ou outra quando acontece, uma máquina quebra, um produto acaba, que você tem que comprar para manter um material de escritório ou coisa parecida, tá bom? Além dos registros financeiros, você deve colocar também um controle de todos os inadimplentes da sua empresa. Comece a fazer um controle daquelas pessoas que são inadimplentes. Ofereça uma negociação a esses inadimplentes. O que ele pode fazer? Às vezes eu sei que o seu desejo é receber esse dinheiro de uma vez, mas se não for possível, salva a tua empresa, negocia. A mesma coisa com os seus fornecedores. Pede um prazo maior, renegocia suas dívidas, tenta salvar a tua empresa. Se o seu fornecedor, se você não está conseguindo negociar com ele e seu nome ainda estiver limpo, vê a possibilidade de você trocar de fornecedor, mas não deixe perder a qualidade do seu produto quando você for trocar de fornecedor, tá bom? Pessoal, eram essas dicas que eu quis dar aqui para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na questão de fluxo de caixa, na questão de capital de giro. Eu espero que eu possa ter ajudado ou contribuído para a sua empresa, para que você possa sim ter um capital de giro, para que você possa ter uma saúde financeira da sua empresa muito melhor do que você tem agora, beleza?